Então, Babo, entra lá aí. Já iniciou tua cena. Só vou cortar isso. Mas é que tem que cortar, renderizar. Mas já, ok, vamos fazer Não vou assim. tirar um direto agora mesmo, olha, você é mais rápido, nem vou falar mais nem coisa, vou dar. Tchuna lá bem, como se tivesse mesmo a live. Tchuna lá. Então agora um pouco de silêncio, né? Tchuna mesmo, Babo. Vomita, diz mesmo, estamos a iniciar, está bem-vindos à live. Desculpa, tivemos ali, estamos a ter problemas com a internet, então vocês podem acompanhar a live depois. O que estamos a fazer aqui é tentar não nos desgastar, essas coisas, tá? Olha lá aí. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa live. Eu sou Eldon Ferrão, o Malamen Júnior. Vou falar assuntos no que concerne a sinapses e vou falar um pouco sobre o receptor acoplado à proteína G. Em primeiro lugar, queria pedir por muito a quem está a ver esta live, que não está subscrito no canal, que se subscreva, por favor, e ative o sininho da notificação para acompanhar as videoaulas aqui ministradas pelo Yaquini Alojamento. Deixem comentários lá embaixo para saber como é que as coisas estão andando. Estamos a ter problemas sérios de internet, mas para não vos desgastar, vamos avançando aqui assim pouco aos poucos. Eu irei falar das sinapses, como havia dito anteriormente. Então, como forma de generalidade, no final do século XIX foi proposta, foi submetida a uma teoria chamada teoria reticulista, que dava conta de que a comunicação a nível do sistema nervoso era dada por uma rede contínua de prolongamentos celulares. Então, mais tarde, o neuroanatomista espanhol Santiago Ramón, em 1894, através de estudos histológicos, ele propôs uma hipótese que dava conta que a comunicação neural se fazia entre células separadas. Então, mais tarde, o neurofisiologista inglês Charles Sherrington introduziu o termo sinapse, tendo dito ele que a sinapse era a comunicação entre dois neurônios, sendo um pré-sináptico e depois sináptico. Então, foi a definição que culminou com a introdução do termo sinapse, isso dado pelo neurofisiologista Charles Sherrington. Então, como definição, a sinapse é definida como uma conexão entre um neurônio e outro neurônio e ou uma célula efetora. Então, alguns autores dizem que a sinapse não ocorre simplesmente em um neurônio ou outro, pode acontecer entre um neurônio e uma célula efetora. Então, essa célula efetora pode ser um músculo, uma glândula, por aí em diante. Então, a outra definição dá por conta que a sinapse é a junção especializada onde um terminal axônico contacta um outro neurônio ou uma célula efetora. Então, nesta imagem que nós temos o terminal axônico de um neurônio em comunicação com outro neurônio. Então, a sinapse é este espaço aqui onde acontece esse evento de comunicação entre os dois neurônios. Então, a nível do sistema nervoso, as sinapses podem se encontrar em diferentes tipos de arranjos sinápticos. Então, pode acontecer entre um neurônio pré-sináptico, ou seja, a parte do terminal axônica de um neurônio, e a parte dendrítica do outro, chamando-se assim de sinapse axodendrítica. Pode ser entre a terminal axônica de um neurônio e o corpo celular, também denominado de soma, sendo assim designada a sinapse axossomática. Então, algumas bibliografias dão em conta que a sinapse axossomática também pode ser chamada de axodendrítica. E por último, temos a sinapse axônica, que é dado pelo terminal axônica de dois neurônios distintos. Então, a nível do sistema nervoso, existem dois tipos de sinapses, em termos de classificação. Temos as sinapses elétricas e as sinapses químicas. Então, as sinapses químicas encontram-se em maior parte, de forma geral, das sinapses existentes a nível do sistema nervoso. Então, subsequentemente, nós vamos falar um pouco das sinapses elétricas de uma forma generalizada. Então, lá vamos tocar alguns pontos específicos deste tipo de sinapse.
Então, como característica, as sinapses elétricas, elas mantêm a comunicação através de sons comunicantes e a transmissão do sinal é de forma bidirecional, ou seja, acontece em ambos os sentidos, e a transmissão é instantânea, e esses tipos de sinapses encontram-se maioritariamente presente em músculo liso, chamado de músculos unitários, e no músculos cardíacos. Aqui não devemos dizer um bom esquema aí, o feeling não dá em trabalho, assim. Tá vendo, né? Naquele time, estava doce, vai. Estou a disponibilizar já. Para... Vamos fazer como? Não, estou a colocar, as pessoas vão assistir. Só vamos aproveitar e gravar. Já está. Agora está em direto. Epa, reclame quem quiser. Não, eu me parte já morreu. Não. Mais uma vez, boa tarde, pessoal. Tivemos problemas sérios de internet, mas como temos um compromisso com vocês, nessas condições vamos continuar a fazer a live, e para aquele que puder ver a live, desfrute do conteúdo. Então vamos já revisar essa parte aqui da sinapse elétrica. Então anteriormente eu disse que a sinapse elétrica possui algumas características. Primeira é que a comunicação entre essas duas células era através de junções comunicantes, a transmissão era bidirecional. Esse tipo de sinapse elétrica encontravam-se maioritariamente em músculos lisos, ou chamado músculo unitário, e no músculo cardíaco. Então, na verdade, esses canais de junção comunicante nada mais que um canal intercelular que é composto por uma conexão, que essa conexão é conjunto de conexinas, essas proteínas que performam esse canal intercelular. Então, neste canal é onde a passagem da informação de um neurônio para outro. Neste caso estamos a falar de íons, pequenas moléculas como os segundos mensageiros. Então, esse canal é formado pela união de poros em cada membrana, ou seja, esse canal faz com que o citoplasma da célula 1 esteja em comunicação com o citoplasma da célula 2. Então, nesta imagem aqui, traz mais detalhes no que diz respeito à sinapse elétrica. Então, a sinapse elétrica, o sinal que vem do neurônio pré-sináptico para o pós-sináptico é o sinal elétrico e não há alteração. A informação chega no terminal axônico em forma de sinal elétrico, é transmitido este mesmo sinal elétrico, e no neurônio pós-sináptico assim também é liberado um sinal elétrico. Então, isso tudo dá-se graças às junções comunicantes. Então, em termos de estrutura, nós temos um terminal pré-sináptico e um terminal pós-sináptico. E aqui temos as junções intercelulares chamadas de junções comunicantes ou gap junctions. Então, em termos de etapas, primeiro vamos ter aqui o potencial de ação que chega no terminal axônico pré-sináptico, e este vai fazer com que haja este influxo de alguns íons, como é o caso de sódio, no interior deste terminal pré-sináptico, e graças a essas junções comunicantes, estes íons vão passar de forma rápida deste terminal pré-sináptico para o terminal pós-sináptico, fazendo com que a resposta seja sincronizada. E esta aqui é uma das principais características da sinapse elétrica, uma resposta sincronizada. Então, falando concretamente das sinapses químicas, então ela é constituída por um neurônio pré-sináptico, em que nesse neurônio pré-sináptico lá nós temos as vesículas, que contêm os neurotransmissores, que são esses mediadores químicos que estão envolvidos na sinapse química. Temos aqui a fenda sináptica, que é o espaço entre dois neurônios, e subsequentemente temos o neurônio pós-sinápticos, em que nesse neurônio pós-sináptico encontram os receptores, a qual os neurotransmissores liberados pelo neurônio pré-sináptico ligar-se-ão para a sua respectiva emissão de resposta neste neurônio pós-sináptico. Então, dizer que o fluxo da informação na sinapse química ele é um fluxo unidirecional, ou seja, sempre é no sentido único, do neurônio pré-sináptico para pós-sináptico. Então, isso deve-se à especificidade da resposta que é característica desse tipo de sinapse. Então, só gostaria de trazer a alusão, como nós definimos anteriormente sobre as sinapses
no seu todo. Então tem um tipo de sinapse que o colega Nélio, quando estiver a falar da contração muscular, ele vai falar que é a sinapse que acontece entre um neurônio e um músculo, que é chamada também de junção neuromuscular. Então ele vai falar de uma forma mais detalhada. Então é só para termos uma visão mais aberta. Quando falamos de sinapse, não estamos a falar sempre de comunicação entre um neurônio e outro neurônio. Então, dando sequência àquilo que é a apresentação, o neurotransmissor que é liberado do terminal, quer dizer, da célula pré-sináptica, ele pode ligar-se aos receptores encontrados nas células pós-sinápticas, gerando um potencial pós-sináptico. Então, esse potencial pós-sináptico pode ser excitator ou inibitor em detrimento, primeiro, do tipo de neurotransmissor e da influência que esses neurotransmissores vão criar nesses canais iônicos. Então, temos aqui o caso de alguns neurotransmissores que são inibitores, é o caso do... São muitos, vou dar exemplo do ácido GABA-aminobutírico, que é o próprio GABA, a glicina, os neurotransmissores excitadores, temos aqui a acetilcolina, a adrenalina. Então, dizer que a resposta, ou seja, o potencial que vai ser desencadeado por esse neurotransmissor depende, pode ser excitador como inibitor. Então, em termos de etapa da sinapse química, tudo acontece com a chegada do potencial de ação no terminal axônico. Então, quando o potencial de ação chega no terminal axônico, vai acontecer a abertura de canais de cálcios controlados por voltagem, ou abertura de canais de cálcio voltagem dependente. Então, com a abertura deste canal haverá influxo, ou seja, haverá entrada do íon cálcio no interior da célula. Então, o íon cálcio no interior da célula vai fazer com que as vesículas sinápticas, ou seja, a membrana das vesículas sinápticas, se fundam junto às membranas dessa célula pré-sináptica, fazendo com que haja a liberação de neurotransmissor através do mecanismo chamado de exocitose. Então, esse neurotransmissor, depois de ser liberado, ela vai se difundir à fenda sináptica, que posteriormente ligar-se-ão aos seus receptores que encontram-se na célula pós-sináptica. Então, mais à frente vamos ver os tipos de receptores que encontram-se nas células pós-sinápticas. Então, nas células, os receptores pós-sinápticos podem ser do tipo ionotrópico, que tem ação direta do neurotransmissor, ou seja, o neurotransmissor liga-se a esse receptor ionotrópico e a ligação deste neurotransmissor nesse receptor cria uma resposta direta por causa da ligação desse neurotransmissor, fazendo com que este efeito de ação, ou seja, a ação desse neurotransmissor se dê num canal iônico. E já temos o receptor metabotrópico, que o neurotransmissor tem a sua ação indireta, fazendo com que se ative uma cascata de sinalização de segundo mensageiro, que vão ativar enzimas que vão modular esses canais iônicos. Então, em termos de características, os receptores ionotrópicos são rápidos e a sua resposta é de curta duração, em detrimento dos receptores metabotrópicos, em que a sua ativação é lenta, mas a sua duração é prolongada. Então, como eu estava dizendo anteriormente, o mesmo neurotransmissor pode ter diferentes ações pós-sinápticas, dependendo de qual receptor ele vai ativar. Então, aqui, desculpa pela interrupção, pessoal. Então, estamos a enfrentar problemas sérios de internet, por isso é que o vídeo corta às vezes. Então, no final de tudo, vamos disponibilizar a live, que é para o pessoal acompanhar a live. Mas, dando continuidade com o que eu estava a dizer anteriormente, então, depois do neurotransmissor ser liberado na fenda sináptica, o neurotransmissor tem a tendência de ligar-se aos seus receptores, que esses receptores podem ser ionotrópico ou metabotrópico. Então, quando falamos de receptor ionotrópico, são canais de íons dependentes de ligantes. Então, o ligante, nesse caso, será o neurotransmissor. Então, como característica desse tipo de canal é que são de curta duração e a sua resposta a resposta é rápida, mas a duração é curta. Então, já os receptores metabotrópicos são receptores acoplados à proteína G, e aqui já a resposta
é desencadeada através da ligação do ligante no receptor. Isso quer dizer, não é dado uma resposta direta pelo transmissor como no canal. Aí o neurotransmissor ligou-se ao canal e houve abertura ou fechamento, né? Enquanto que aqui já a ação não é diretamente do neurotransmissor, mas sim do segundo mensageiro que vai ser, quer dizer, o segundo mensageiro que vai ser ativado para a resposta subsequente que será dada pela ativação desse receptor. Então, aqui, deixa só organizar aqui o meu ponteiro. Ok, então, depois do neurotransmissor ser liberado na fenda sináptica, o neurotransmissor tem a tendência de se ligar ao receptor, que encontra-se na membrana do neurônio pós-sináptico. Então, se o neurotransmissor ligar-se ao receptor ionotrópico, ele vai modular aquele receptor, fazendo com que, como esses receptores que são canais iônicos, são dependentes de ligantes, assim que o neurotransmissor se liga, haverá abertura desse canal. Então, este canal, quando está aberto, pode haver a entrada de sódio no interior da célula, fazendo com que se produza um potencial excitatório pós-sináptico, fazendo com que haja despolarização dessa célula. Então, em contrapartida, pode haver também a abertura dos canais de potássio, que vai fazer com que haja a saída de potássio de dentro da célula para fora, tornando a célula mais negativa, ou seja, hiperpolarizando, ou pode-se dar pela entrada do íon cloreto no interior da célula, fazendo com que a sua negatividade esteja mais aumentada, o que gera a hiperpolarização, que é um efeito inibitório, sendo assim gerando o potencial inibitor pós-sináptico. Então, aqui, como eu estava a dizer que no receptor ionotrópico, isso é de forma rápida. O mesmo pode acontecer no receptor metabotrópico, que são receptores ligados à proteína G, que nós vamos ver mais em frente. Então, quando o neurotransmissor liga-se aqui, o que vai acontecer? Vai haver ativação de uma proteína, que na verdade é uma enzima, que é a adenilciclase, que essa adenilciclase vai ativar o seu segundo mensageiro, neste caso AMP cíclico. Então esse AMP cíclico pode alterar o estado de abertura dos canais, fazendo com que o mesmo aconteça, como eu estava a dizer, do outro lado, o mesmo aconteça fazendo com que menos cálcio saia. Então, se menos cálcio saia, vai favorecer a excitabilidade daquele neurônio. Então, se mais sódio, quer dizer, se menos sódio entra, há de haver uma hiperpolarização, gerando assim esse potencial pós-sináptico inibitório, assim como excitatório, dependendo do canal que está a ser fechado ou está sendo aberto. Ou, por outro lado, pode codificar a proteína, que é neste caso a proteína quinase A, que vai modular a resposta intracelular coordenada. Então, é um jeito de resumo, é mais ou menos isso, no que diz respeito à sinapse química. Apenas estamos a enfrentar problemas sérios, vão deixar aí as vossas dúvidas, algo que não ficou perceptível, e iremos interagir ao longo da apresentação. Então, aqui trago uma diferença no que diz respeito aos tipos de sinapses que estávamos a falar anteriormente, a sinapse química, assim como a sinapse elétrica. Então, na sinapse elétrica, tanto na química, nós vamos ter um neurônio pré-sináptico e um neurônio pós-sináptico. Então, a diferença é que na sinapse elétrica, a comunicação entre esses dois neurônios dá-se através da junção comunicante. Então, além disto, aqui o sinal que é transmitido sempre é o sinal elétrico. Não há conversão, como acontece na sinapse química, do sinal elétrico para químico, químico para elétrico, respectivamente. Já ao passo que na sinapse química nós temos também dois neurônios, e que essa sinapse só é possível por causa da liberação do neurotransmissor, que é o mediador dessas sinapses. Temos um neurônio, aqui temos a fenda sináptica, aí temos outro neurônio, que é o neurônio pós-sináptico. E esse neurônio pós-sináptico encontram-se aqui os receptores. Esses receptores podem ser metabotrópico e enotrópico. Então, aqui também temos outras diferenças.
Então, na sinapse elétrica, o tamanho da fenda sináptica é menor em relação na sinapse química. Então, a comunicação entre os dois neurônios na sinapse elétrica é dada pelas junções comunicantes, que faz com que haja continuidade de citoplasma entre a célula pré e pós, o que não acontece na sinapse química. E os componentes ultraestruturais típicos na sinapse elétrica fala-se de canais iônicos através da sinapse, enquanto na sinapse química temos já as vesículas pré-sinápticas, de onde são liberados os neurotransmissores, e temos receptores pós-sinápticos. E na sinapse elétrica, a agente de transmissão é a corrente iônica ou corrente elétrica, enquanto que na sinapse química depende do transmissor químico ou do mediador químico. Então, a sinapse química, em termos de retardo sináptico, não existe ou é ausente, enquanto na sinapse química, em geral, está em torno de 1 a 5 milissegundos. E a sinapse química, como nós falamos anteriormente, é bidirecional, ou a direção de transmissão acontece em ambos os sentidos, ao passo que na sinapse química o sentido é único, é unidirecional. Ok? No que diz respeito às sinapses, nós terminamos por ali. Agora vamos pegar um outro assunto, o que diz respeito aos receptores acoplados à proteína G, sobretudo os segundos mensageiros. Então, aqui tem uma imagem bonita que mostra, na verdade, a proteína G, o receptor acoplado à proteína G. Ok, então, primeiro, dizer que aqui nós temos a proteína, né? A proteína, e que aqui, quer dizer, temos o receptor. O receptor, quis dizer, desculpa, aqui temos o receptor, e que esse receptor está acoplado à proteína G. Então, esse receptor é um receptor transmembrânico. Então, ele atravessa a membrana celular 7 vezes, por isso são chamados de heptahelicoidais, porque ele atravessa a membrana 7 vezes. Então, ou seja, tem 7 domínio transmembrânico. Então, temos aqui o domínio aminoterminal, que é extracelular, que encontra-se no exterior da célula, e aqui temos o domínio carboxiterminal, que se encontra no interior da célula, ou seja, no citosol. Então, temos aqui, por exemplo, o domínio C1, C2, C3 e C4, que são intracelular, que estão no interior da célula, e temos o domínio E1, E2, E3, E4, que encontra-se no exterior da célula. Então, ressaltar que esses domínios E1, E2, E3, E4 é aqui onde os ligantes se ligam a esse receptor. E a parte do domínio C4 é que encontra-se ligado com a proteína G, ou seja, que tem interação com a proteína G. Então, como estava dizendo anteriormente, tem dois domínios, um domínio extracelular, que é aminoterminal, e intracelular, carboxiterminal. Então, o domínio C, que é o carboxiterminal, regula essa interação entre o receptor e a proteína G, como estava dizendo anteriormente. Então, o receptor acoplado à proteína G é uma proteína heterotrimérica, ou seja, tem essas 3 subunidades. Temos a subunidade alfa, beta e gama. Então, a verdadeira proteína G é esta aqui. Este aqui é o receptor. Então, como nós vimos anteriormente, no canal tem um vídeo de Agni que falou sobre célula e suas funções. Então, ele falou que temos as proteínas transmembrânicas que servem como receptores ou canal iônico. Então, esse aqui é um receptor, e que esse receptor encontra-se acoplado com esta proteína G, que na verdade essa proteína G é uma proteína heterotrimérica, que tem a subunidade beta, alfa e a subunidade gama. Mas o que? Ok, isso aqui já havia dito anteriormente. Então, quando essa proteína está no estado de repouso, ou seja, não há nenhum ligante que está unido ao receptor, então essa proteína encontra-se, sobretudo na subunidade alfa, encontra-se com o GDP. Então, na presença do ligante, há
uma substituição, a troca do GDP pelo GTP e há um afastamento ou um isolamento da subunidade alfa, como mostra nessa imagem. Então, quando a proteína G está inativa, ela encontra-se geralmente ligada ao GDP. Então, quando encontra-se ligada ao GDP, ela não tem como ativar as proteínas que têm a função enzimática a nível da membrana celular, que esses são as enzimas que vão codificar, ou seja, vão fazer com que haja como digo, que haja a produção, ou se for meses segundos, mensageiros. Então, no estado de repouso, ela encontra-se ligada ao GDP na subunidade alfa. Então, quando um ligante entra no receptor ou entra em comunicação com o receptor formando o complexo ligante-receptor, aí há de haver uma troca do GDP pelo GTP e há de haver um deslocamento da subunidade alfa em direção à proteína, geralmente que são essas enzimas que encontram-se geralmente na membrana, e essas enzimas vão fazer com que haja a produção desse segundo mensageiro. Então, dependendo da subunidade da proteína alfa que é estimulada, aí vai ter uma resposta característica. Então, este aqui é o início da ação. Então, para o termo de ação, o GTP que está ligado à subunidade alfa, ele é hidrolisado pela atividade GTPase intrínseca da proteína e desta forma ela vai se voltar no estado inativo, onde é que a subunidade alfa vai estar inativa associada com a subunidade beta gama no estado de repouso, como fica no estado de repouso. Então, como eu estava a dizer, a proteína G ela tem a subunidade alfa, gama e beta. Então, sob o ponto de vista farmacológico, dizem que a subunidade alfa é a mais importante ou que geralmente tem sido manipulada para fins farmacológicos, em detrimento de outras subunidades. Mas, por exemplo, a subunidade alfa-beta, elas, quando ativadas, vão regular os canais iônicos, vão fazer com que haja a ativação das fosfolipases, adenilciclase, por aí em diante. E já quando a subunidade alfa, ela tem a subunidade alfa I, que é, ou seja, a subunidade alfa inibitória, tem a subunidade alfa S, que é chamada de subunidade alfa estimuladora, e temos a subunidade alfa Q, e temos a subunidade 12 e 13 alfa. Então, essas aqui são as subunidades. Existem mais subunidades da proteína G-alfa nessa subunidade, né? Mas essas são as mais importantes. Então, por exemplo, quando a ativação, um ligante chega no receptor, há aquela dissociação, ativa, por exemplo, a subunidade GS e inibitória. Então, aí vai fazer com que haja modulação do canal iônico, inibição da adenilciclase, fosfolipase. Quando é estimuladora, vai fazer com que haja a produção de aumento de segundo mensageiros. Concretamente, o AMP cíclico, no caso de GQ-alfa, vai fazer com que haja aumento de DAG, de acilglicerose, IP3-fosfato, trifosfato de inositol, e essa subunidade G12, G-alfa, vai fazer com que haja ativação deste fator aqui. Então, aqui trago um exemplo de ativação do receptor acoplado à proteína G na sua subunidade alfa-S. Então, temos aqui, por exemplo, a adrenalina, o neurotransmissor, ele liga-se ao receptor acoplado à proteína G, geralmente o receptor beta-adrenérgico. Então, depois de se ligar a esse receptor, ela vai trocar o GDP por GTP, o que vai fazer com que haja a dissociação da subunidade alfa, da subunidade, quer dizer, a subunidade alfa vai se deslocar das outras subunidades em direção à enzima, quer dizer, em direção a essa enzima aqui, vai ativar a enzima adenilciclase. Então, essa enzima adenilciclase é responsável pela conversão de ATP para AMP cíclico. Por sua vez, esse AMP cíclico vai ativar a proteína quinase, que essa proteína quinase é dependente da AMP cíclico para sua ativação. E depois daí, essa proteína quinase A vai fazer com que haja fosforilação de proteínas celulares e pode causar a resposta celular típica desse receptor que está a ser ativado.
Então, a proteína quinase não é nada mais, nada menos que essa proteína aqui, em que tem duas subunidades catalíticas e tem duas subunidades regulatórias. Então, este AMP cíclico liga-se nessa subunidade regulatória. Então, quando ele liga essa subunidade regulatória, ela faz com que as subunidades catalíticas voltem para a membrana celular para catalisar outras reações aí a nível da membrana celular. E no estado de repouso, ou seja, essa proteína quinase, quando está inativa, ela encontra essas subunidades, seja catalítica, tanto como regulatória, unida. Então, só quando a AMP cíclico liga a subunidade a esse domínio de regulatório é que vão se dissociar com o catalítico. Aqui tem também um exemplo da subunidade, por exemplo, quando há ativação da subunidade GQ, que é responsável pela ativação do DAG, de acilglicerol e de fosfato inositol. Então, o que acontece? Se liga um ligante ao receptor, há de haver aquele todo processo de dissociação da subunidade alfa, consoante a troca do GTP, quer dizer, do GDP por GTP. Então, ela vai em direção a uma proteína que se encontra a nível da membrana que tem função enzimática, a fosfolipase C. Então, a fosfolipase C vai ser responsável por converter o PIP2, que o nome é fosfato inositol 4,5 bifosfato. Então, ele vai converter ele em este PIP2 em IP3, o trifosfato inositol, e vai também ativar o adacilglicerol. Então, depois de haver essa liberação de IP3, ele vai se ligar no seu canal de cálcio, que encontram-se aqui a nível da célula, e vai fazer com que haja liberação de cálcio. Então, o cálcio junto de acilglicerol vão ativar a proteína quinase C, que essa aqui vai ser responsável também pela fosforilação de proteína celular e vai desencadear alguma das respostas celulares a este hormônio ou a este ligante que uniu-se a esta proteína. Então, aqui é aquela explicação que deu-se antes, é uma repetição, e em linhas gerais sobre receptores acoplados à proteína G, em jeito de resumão mesmo, foi isso que eu trouxe para essa temática. Então, para isso, para ler essas bibliografias, estão aqui, vão ver com calma. E até aqui é fim da apresentação que eu tinha sobre a sinapse e receptor acoplado à proteína G. Então, para os que estão a assistir a live e não estão inscritos no canal, pedimos para que se inscrevam no canal, ative o sino das notificações e acompanhe as videoaulas de fisiologia aqui neste canal com Yakini, o Malaman. E sendo assim, eu me retiro, dando espaço ao colega que vem já a seguir para dar continuidade com a apresentação, falando concretamente da fisiologia da dor. Então, se alguma coisa ficou aí ao ar no que diz respeito a conteúdo que foi por mim apresentado, desculpa, deixem aí nos comentários. Malaman? Estamos a ter grandes problemas de mente. The time is yours.